São 8 horas e 39 minutos. Já, viu, Cláudio Humberto? A gente vai voltar sobre as prévias do PSDB, mas tem um chamado importante de Brasília, informação com a repórter Natália Pazzi. Bom dia, Natália. Oi, Pedro. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Estamos às vésperas do Enem, prova importantíssima, em que mais de 3 milhões de inscritos vão começar a realizar já essa prova no próximo domingo, e as polêmicas seguem acontecendo aqui em Brasília. A gente lembra das falas do presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial aos Emirados Árabes, afirmando que o Enem agora teria a cara do governo, depois ele voltando atrás, dizendo que nunca teve acesso a qualquer tipo de conteúdo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, prestando esclarecimentos na Câmara dos Deputados, dizendo que não existe qualquer tipo de interferência do governo federal nesse exame. E agora o juiz da 16ª Vara Federal de Brasília, o Marcelo Rebelo, negou um pedido de entidades educacionais para afastar o presidente do INEP, o Danilo Dupas. Nessa decisão, o Rebelo afirma que não há provas suficientes para determinar o afastamento e que a medida, neste momento, poderia, inclusive, prejudicar a aplicação das provas do Enem. Lembrando, neste domingo, os inscritos farão a prova de linguagens, códigos e tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e também, uma das mais importantes, a redação. Lembrando também, portões fecham a 1h da tarde, tem que ir preparado com documento, com máscara, álcool em gel, um lanche, água também, e ter todos os cuidados aí de distanciamento. As polêmicas continuam, inclusive, Pedro, existe uma expectativa de fala do presidente Jair Bolsonaro também hoje sobre este assunto, durante a live, que excepcionalmente vai acontecer nesta sexta-feira, às 7h da noite. Volto com vocês. É muito bom, né, que a justiça não interfira nessa história, seja lá para que for, né? Um juiz de direito não é o responsável por isso. Agora, que é uma bagunça esse negócio do Enem, tá uma confusão danada, uma suspeita de interferência política que só deixa a situação mais grave para esses estudantes, né, que perderam muito durante a pandemia, não tiveram a oportunidade de ter aula presencial para uma prova dificílima, e é a porta de entrada da universidade pública, e aí nós temos essa situação. Quem deveria resolver isso era o governo federal, né, com mais qualidade na escolha daqueles que são ocupantes desses cargos importantes que dão os rumos para a educação brasileira, Cláudio Humberto. Exatamente. A decisão desse juiz, na verdade, foi de ontem, né? Ontem, no final da tarde, ainda à tarde, ele tomou essa decisão de recusar um pedido que foi interposto por 3 entidades que são aparelhadas pelo PCdoB. E aí você percebe que ali tem uma questão política ideológica em jogo, né? A começar pela atitude daqueles 37 moleques que se demitiram ou pediram demissão dos seus cargos às vésperas do Enem, um exame que mobiliza, como todos sabemos, 3 milhões e 100 mil estudantes em todo o Brasil, e fazem essa molecagem para pressionar, que na verdade é o seguinte: a intenção, a jogada era provocar confusão e simplesmente cancelar o Enem, que é uma das instituições nacionais, para dar a impressão de bagunça mesmo, né? De falta de controle, falta de governo, falta de não sei o quê. E aí eles fazem isso. É uma questão claramente política e ideológica, né? Isso do ponto de vista dos que pediram demissão. E a reação do governo também é no mesmo nível de influência ideológica, digamos assim, né? O que a gente espera e até exige, né, é que exames dessa natureza não sofram esse tipo de influência, nem de um lado nem de outro. Todo ano, e nisso o Bolsonaro tem razão, todo ano tem lá. Tema de redação são temas que têm a ver com o ativismo político de quem elabora a prova. Esse tipo de coisa é inadmissível, não podemos tolerar isso, né? E de outro lado, se houver qualquer fantasia do governo de interferir nisso e colocar temas do seu interesse político e ideológico, também isso tem que ser rechaçado, né? Essa coisa, esse exame é um exame de Estado, não é? E o governo tem a função de administrá-lo. Mas não pode isso ficar à mercê dessa discussão política. Qualquer coisa que o Bolsonaro faça ou diga vira uma crise, é impressionante. Aí todo mundo cai matando, etc. Inclusive omitindo-se os arranjos político-eleitorais que estão em jogo. Trata-se disso. As entidades que estão lá fazendo confusão, não sei o quê, ou é político de oposição, ou são ONGs, entidades controladas por partidos de oposição. Isso precisa ser dito, né? Precisa ser dito claramente. Cláudio, mas faltou habilidade também, não é? Para evitar que houvesse essa debandada e gerasse esse noticiário negativo,
2 dias antes do mais importante exame de seleção para a universidade no Brasil, não é? Cabe também ao Ministério evitar que isso aconteça. Cabe ao Ministério garantir que o exame seja realizado. E o que essa confusão toda foi criada foi para tentar inviabilizar o exame, claramente, Thaís, claramente. Esses caras se demitem nas vésperas do exame para quê? Para o governo chegar, se apavorar e dizer, olha, não tem como fazer o exame. Aí é o triunfo seria o triunfo da tentativa política de bagunçar essa coisa, né? Eu acho que ambos os lados erram, né? Agora, eu acho que a gente precisa esclarecer exatamente o que está por trás disso. Isso eu acho que o ouvinte, o leitor, o espectador merecem saber, né? É uma tragédia completa, de um lado e do outro, né? Se você vê de um lado o governo fazendo declarações desastrosas sobre isso, de outro lado a gente não pode deixar, fica parecendo que esses 37 moleques, porque só podem ser moleques quem abandona o barco há poucos dias da realização do curso, isso é molecagem, né? Isso é uma falta de respeito, falta de compromisso com a educação, sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode, até parece que essa gente são os mocinhos da história, não são. Aí não tem mocinho, não há inocentes nessa polêmica do Enem, né? Os únicos inocentes são os cidadãos brasileiros, são aqueles 3.100.000 alunos que estão correndo o risco de ficar, ou que correram o risco de ficar sem o exame finalmente confirmado.